Bom, então, editor, eu vou organizar a tarefa para casa para vocês, que aí vai ser um trabalho agora mais assim. Os conceitos estão todos aí. É só um trabalho de estender um pouquinho isso, quer dizer, enriquecer um pouquinho mais a discussão. Vou botar isso aqui. Então, vamos colocar aqui esse lagrangiano aqui. Esse termo aqui vai ficar, então, beleza? Então, a gente vai introduzir esse termo agora. Mais um meio parâmetro que o latim chamava de zeta, parâmetro zeta, podemos chamar de um parâmetro f, né? Um f, meio de f, né? Então m de massa, mh2, tá? Então, vamos para meio de mh2, aí vou manter aquele termo aqui, psi, ali, seria, então vamos colocar agora essa situação. Então nós temos esse termo aqui. Então a gente tinha uma relação entre psi e mi. Agora a gente tem esse campo novo aqui. Isso vai modificar a condição de simetria agora. Como é que vai ficar a condição de simetria? Então, primeiro problema. Na primeira etapa da tarefa, né? Tarefa 1, chegar a discutir as funções de Green e identificar os regimes de simetria. Essa é a lagrangiana descrita com aqueles dois termos ali? Oi? Olha, o beta C2 é igual a L. Não, aquilo ali é o gate fix, acabou. Aquilo ali é o gate fix. É outra lagrangiana. Estou pegando o exercício que a gente está trabalhando e só introduzindo esse termo novo. Tá? É o exercício que a gente veio fazendo, introduzindo esse termo. Então, discutir aqui as funções de Green e identificar as situações de simetria. Então, é claro, nas situações de simetria, se eu fizer psi igual a zero, se eu fizer m igual a zero, né? Mi igual a zero e m igual a zero. Então, e aí as relações entre os parâmetros, discutir as suas vidas e identificar as situações de simetria. Então, 2. Nasce. Calcular as funções de Green no gauge R. De Toft. E então, quando vocês calcularem tudo do gauge RC, vocês vão ver que vocês vão observar alguns polos com características meio estranhas. Aí eu gostaria que vocês discutissem isso. Certo? Então, é a historinha aí do campo vetorial. Então, quer dizer, quando a gente for fazer agora QED, para nós, normalmente aparece aqui. Uma outra tarefa que eu vou deixar para vocês é um pouco aquela discussão que a gente estava fazendo ontem de noite, né? Embora eu não botar a discussão lá dos neoliberais. Então, eu vou deixar um exercício aí para vocês para mostrar que, aparentemente, uma situação de sociabilidade, ela, na verdade, é uma situação de total liberalismo. Vocês vão ter que identificar isso aqui. A tarefa 2 vai ser a seguinte. Tarefa seguinte. Essa aqui foi a tarefa número 1, vou deixar a tarefa número 2 aqui. Que é a seguinte. Consideremos, problema simples assim, né? Mas consideremos um conjunto
matriz M é simétrica. Matriz M transposta é igual a M. Tá? Então, vocês vão chegar às funções de Green. O primeiro passo é chegar às funções de Green. Então, essas funções de Green de vocês, elas vão ser G e J. Elas vão fazer a correlação entre o campo φ e o campo φJ, porque essa matriz aqui faz a correlação. Aqui não. Aqui é tudo diagonal, mas aqui não é diagonal. Então, certamente, vocês, na hora de chegarem nas funções de Green, vocês vão ter a função de Green correlacionando o campo φ com o campo φJ. É isso que eu estou chamando de G e J. Beleza. Mas aí, a terceira etapa, vocês vão mostrar que a segunda etapa, né? Fazendo se a matriz M é uma matriz simétrica, toda matriz simétrica N por N, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, pelo teorema espectral da álgebra linear, que diz que eu posso encontrar uma matriz ortogonal, uma matriz R, tal que R, M, R transposto, seja igual a matriz M diagonal. Eu posso diagonalizar sempre uma matriz por uma transformação ortogonal. R, então, é uma transformação de ON, uma transformação ortogonal. A matriz N por N ortogonal que diagonaliza a matriz. Então, pelo teorema espectral, eu consigo diagonalizar essa matriz. Então, isso vai induzir vocês, então, em função do item 2, o que vocês vão ter que fazer é recalcular as funções de Green na nova base de campos vamos chamar de campos φ maiúsculo agora, na qual M se torna M diagonal. Vamos fazer esse cálculo. Qual é a conclusão que vocês vão chegar? Certo? Então, a conclusão que vocês vão chegar é que esse conjunto de campos altamente correlacionados pela matriz M, na verdade, tudo não passa de uma enganação. Na verdade, todos os campos podem estar soltos. A gente pode ir para uma base onde eu não encontro nenhuma correlação. É uma parametrização melhor. Exatamente. Eu estou escolhendo uma situação com melhores coordenadas de campo para descrever o problema. Então, é só essa tarefinha para vocês fazerem. Professor, você tem uma referência como rápida Sobre? para ler sobre texto usando níveis fixos? Ah, espera aí. Vamos pegar um lugar bom. Muitos livros são muito esquemáticos sobre isso. Um lugar onde tem uma boa discussão sobre gate fixing é aquela referência que eu dei para vocês do Warren Ziegel, que é Fields. Fields do Ziegel. Está na rede, né? Vocês sabem que vocês podem obter isso aqui. Tem um PDF de mais de 800 páginas. Tá, para vocês. Está na rede, está nos arquivos. Vocês podem pegar nos arquivos e discute muito bem o gate fixing. Depois, um livrinho bom para discutir o gate fixing também, eu acho que está feito de uma maneira assim, despretensiosa. Eu não sei o Greiner, não vi no Greiner. Vocês podem olhar o Greiner também tem sempre coisas boas, né? Mas o livrinho do Pierre Ramon, ele tem uma discussão boa sobre gate fixing também.
field, vamos botar lá. Tá bem, tá bom. Legal? Precisa do gate fix, que é o sistema de referência. Vamos lá. Está indo para um sistema de referência, você está escolhendo, você está usando a liberdade de gate para escolher um sistema de referência no qual, por exemplo, classicamente DMI é igual a zero. Você escolhe um sistema de referência no qual o teu campo passa a satisfazer essa condição. Tá? Você elimina, por exemplo, a parte longitudinal, né? Quanticamente, você coloca o gate fixing como um termo cinético, como um termo quadrático, um valor região. O que é importante, não vai ficar claro, acho que nesse curso aqui eu não vou poder abordar muito isso, mas no curso do semestre que vem, quando a gente fala de teorias não abelianas, a gente aborda, sobretudo na parte do Tião, quando o Sebastião fizer a quantização da QCD, ele vai ter que entrar com o setor de Ghost de Faddeev Popov. Então, o setor de Faddeev Popov, ele ressente muito, quer dizer, os Ghosts de Faddeev Popov, eles são colocados em função do gate fixing. Então, dado o gate fixing, aquele gate fixing ele vai te instruir como colocar os fantasmas de Faddeev Popov na quantização. Isso é necessário na teoria não abeliana. Na QED nós podemos introduzir na QED não precisa introduzir porque eles se desacoplam. Na verdade, é aqueles que desacoplam. Por que você introduz o ghost de Faddeev Popov? Porque quando você está numa teoria não abeliana e você introduz o gate fixing, como nós já entendemos, quando nós introduzimos o gate fixing para poder tirar as funções de Green, a gente está maculando a teoria com os campos que são de norma, os campos que são não físicos, né? Um setor que a simetria de gate proíbe. Aquilo que a simetria de gate proíbe, você joga pelo gate fixing, tá bom? Só que numa teoria não abeliana, diferentemente da teoria abeliana, você perde o controle de que, quando você introduz o setor de spin zero, os campos de Young-Mills, você perde o controle de que eles fiquem livres. Então, essa condição que a gente tira naquele da Lambertiana, de Mi a Mi é igual a zero, o que a gente faz com o gate fixing? A gente coloca esse cara no Lagrangiano e ele passa pela equação de movimento, ou seja, ele passa a ser um campo que satisfaz uma equação de Langmuir. Então eu digo, eu tenho partículas de massa nula se propagando com essa dinâmica aqui. Foi o que o gate fixing fez para você. Só que elas estão livres. Quando a gente faz o princípio variacional, aqui, a corrente de gate, aqui apareceria a parte longitudinal da corrente. Apareceria justamente aqui o dmi j, apareceria o dmi j, porque a equação de Matos seria essa. Dmi, F mini, presença de fontes agora, mais o termo de gate fixa. Dmi a mi igual a j mi. Então isso agora é a equação com acoplamento. Eu botei o campo de Matos agora está acoplado com uma corrente, está com gate fixo. Aí eu faço a mesma historinha. Tiro o θ mini. Quando eu aplicar o θ mini aqui, esse termo morre e esse termo aqui fica. Então a gente vai ter, quando eu aplicar o θ mini, vamos colocar assim, vamos aplicar o dmi aqui. Quando eu aplicar o dmi aqui, isso aqui morre. Como essa corrente aqui é conservada, ao aplicar o dmi aqui, isso aqui morre. E aí sobra para nós justamente isso aqui. Então, o setor, o gate fixing, me fez esse cara se propagar, mas ele não vê a corrente, ele desacopla da corrente. Então é livre. Numa teoria não abeliana, quando isso aqui, eu faço isso aqui para uma teoria não abeliana, eu não tenho com essa corrente que está aqui, ela deixa de satisfazer essa condição. Então não é que a corrente de gate deixe de ser conservada, é que eu vou ter, além dessa corrente, eu vou ter termos que vêm dos acoplamentos não abelianos. Isso aqui modifica. Então, o caráter não abeliano da teoria vai fazer com que isso aqui seja diferente de zero. Uma teoria não abeliana exige dessa condição. Então, quando eu fixo o gate, esse carinha aqui, ele passa, não é um campo livre. Tem algo aqui no lado direito. O lado direito aqui é diferente de zero. Tem algo aqui. Tem uma espécie assim, de uma corrente J, uma corrente escalar.
Então, esse cara não se desacopla. Então, o que você precisa fazer? Numa teoria não abeliana, como os ghosts, como as partículas ruins que você introduziu para poder tirar a função de green, elas não se desacoplam, você introduz os ghosts de Faddeev-Popov. O que os ghosts de Faddeev-Popov vão fazer? Eles são ghosts que vão cancelar os outros ghosts. Então, você introduz ghosts for ghosts. Você introduz um setor de ghost extra, que é o Faddeev-Popov. O papel desses ghosts de Faddeev-Popov é que eles vão caçar para você justamente aqueles ghosts que você introduziu pelo gate fixing. Está certinho, eles cancelam o efeito um do outro. Então, o papel do ghost de Faddeev-Popov é ele matar os ghosts que ficam no processo de quantização. E aí resolve o problema. Então, numa teoria não abeliana, eu preciso dos ghosts de Faddeev-Popov. E eles são introduzidos justamente em função do gate fixing. A forma do gate fixing é que vai modelar a parte de Faddeev-Popov que vai entrar no Lagrangiano. Então, vocês vão aprender direitinho no curso lá quando se fizer a parte de PCB do Sebastião. Estou só chamando a atenção, porque, como você pediu assim, uma referência melhor sobre o gate fixing, quando vocês lerem sobre gate fixing, vocês já estão preparando a estrada para compreender a introdução dos ghosts de Faddeev-Popov, uma teoria não abeliana. Na QED, na eletrodinâmica quântica, a gente não precisa introduzir os ghosts de Faddeev-Popov, porque os próprios ghosts, né, no gate covariante, eles se desacoplam. O convidado albertiano de D' igual a zero. Então, eles já estão desacoplados. O ghost de Faddeev-Popov, ele entra justamente no sentido de absorver esses caras quando eles não se desacoplam. Eles cancelam o efeito negativo do ghost. Essa é a questão. Os edifícios não correm assim? O tipo de aquela tipo de essas forças não industriais, né? Essas centrífugas. Sei. Às vezes acontece, não chama de referência, é que eles chamam de referência tudo certinho. Mas aí você vai fazer o centrífugo. Mas depois no outro não tem. Ele não tem essa. Pois é, dependendo do. Ela passa por esse problema. Por exemplo, na QCD, vocês lá na Oeste trabalham muito com gate de Landau, né? Eu sei que o grupo lá de vocês gosta de trabalhar com gate de Landau, que é um gate que tem propriedades muito interessantes. Se você vai para o gate de Landau, ou você fica no gate de Feynman, você, quer dizer, a escolha do sistema de referência já te faz ver propriedades diferentes. E você vai para numa teoria não abeliana, que eu falei com você, numa teoria não abeliana, a gente precisa introduzir os ghosts de Faddeev-Popov. Mas se eu escolher um gate, que não é nem o gate de Landau, nem o gate de Lorentz, se eu escolher um gate chamado gate axial, nesse gate, eu não preciso dos ghosts de Faddeev-Popov. Porque nesse gate, se eu escolher esse sistema de gate, esse referencial de gate, vamos colocar assim, as partículas que eu introduzi, que tem o problema, né, de dar a norma negativa, que são as partículas não físicas, elas já se desacoplam. Então, a escolha do gate é um problema muito delicado, porque você pode ir para um gate onde você nem precisa introduzir o gate de Faddeev-Popov. Na QED, se vocês abrirem qualquer livro, normalmente a declaração, meio assim, uma declaração universal que se tem, meio senso comum, não precisa se introduzir os ghosts de Faddeev-Popov na eletrodinâmica quântica, porque ela é uma teoria abeliana. Tá certo? Tá. Agora, isso que está implícito, ninguém disse nessa frase, porque você escolheu um gate covariante, ou um gate linear. Se você na eletrodinâmica quântica, que é uma teoria abeliana, escolher um gate fixo não linear, você precisa introduzir Faddeev-Popov. Então, sempre tem muito cuidado quando lerem certas afirmações, tem sempre que olhar aquela afirmação, ela é válida em que gate. Então, numa teoria de gate abeliana, como é o caso da eletrodinâmica quântica, eu posso encontrar fixações de calibre que me obriguem a introduzir Faddeev-Popov. Apesar de ser universalmente, qualquer livro que vocês abrirem de QED não tem Faddeev-Popov. Está errado? Não, claro, está certíssimo, porque o pessoal já está implícito que você já está trabalhando no gate covariante, está trabalhando no gate, você bota o teu gate fixo, é esse aqui. Sei lá, teria em ao quadrado. Então, na eletrodinâmica quântica, esse gate fixo não pede Faddeev-Popov.
Mas se eu introduzisse um gate fixing assim, dmi, em vez de tomar classicamente dmi ali igual a zero, tem um gate fixing não linear, dmi ali mais um parâmetro aqui, sei lá, si, a mi ali igual a zero. Isso aqui fixa o gate para você? Fixa. Isso aqui também é um gate fixo, não é eletrodinâmica. Não linear. Mais interessante ou menos interessante em que aspecto? Não vamos discutir isso. Quando alguém queira fazer um paper, precisa fazer uma publicação e escolher esse gate aqui pelas suas razões. Esse cara vai ter que colocar para dentro do copo na eletrodinâmica. Então esse cara aqui, se ele escolher esse gate fixo, ele vai ter que colocar para dentro do copo. Por quê? Qual é o papel do Faddeev Popov? Ele só é introduzido se o teu gate fixo não desacoplar o setor não fixo. O que esse gate fixo fez? Qual é o papel daquele gate fixo? É introduzir o quê? A parte longitudinal do ar. Isso aqui dá que contribuição para a equação de campo. Se eu tirar a contribuição para a equação de campo aqui, eu vou usar o princípio variacional em relação ao I, vamos pegar a Marx está lá, dmi é finito. Mas agora, vai de bota aqui um pouco. Fazendo o princípio variacional aqui, então vamos ter, variando aquilo ali, vai dar 2 parcela com 2, vai ficar 1 sobre beta, dmi, ami, mais ami, e agora a variação desse termo. Então vai ficar dmi de um delta ami, mais 2 vezes ami, delta ami. Então, o que eu faço com esse termo aqui? Então, vou ter que fatorar aqui o delta ali. O que eu vou fazer? Esse termo aqui, ele vai introduzir, eu faço a integração por partes para não venir para cá. Então, esse termo aqui, vai dar para lá. Se eu introduzir aquele gate fixo, a minha equação de Marx vai ser multiplicada assim: dmi fmi mais 1 sobre beta, dmi de dmi ami mais ami ami mais esse termo aqui. Esse termo aqui vem só desse. Agora tem esse termo aqui que vai ser mais ami, dmi ami, mais ami ami, igual a j ami. Então a equação de campo é esse exercício simples. Faz colocando aquele gate fixo, colocando isso aqui, né? Esse meu lagrangiano, então agora for o lagrangiano de Maxwell. Bota aqui, sei lá, um parâmetro psi. Tira as equações de campo. Fica uma tarefinha simples. Tirar as equações de campo daquele lagrangiano. Se xi for igual a zero, beleza, eu ganho o caso de o gate fixo normal com variante. Mas vamos manter esse xi diferente de zero. Mas acho que xi igual a 1, eu estou fazendo esse exercício, sem o xi, fazendo isso. Então a equação de campo fica assim. Se eu agora aplico o dmi desse lado, eu ganho da Lambertiana aqui, mas aqui ó, eu vou ter dmi ali, mas eu vou gerar um termo extra. E aí dmi ali é igual a zero. Mas aí o que eu vou estar obtendo aqui? Eu vou estar obtendo o termo de acoplamento. Eu vou ter, quando eu tirar esse termo aqui, eu vou ter assim, vai aparecer um termo típico assim, ali, da Lambertiano, de dmi ali. É só aplicar agora dmi aqui. Aplicar o dmi aqui, dá zero. Aqui eu tinha dmi. Então vai ficar da Lambertiano, deixa eu botar isso aqui. Deixa eu já o da Lambertiano dessa equação, como eu fiz sempre, da Lambertiano de 1 sobre beta, da Lambertiano de dmi ali, mais a minha ali. E mais alguma coisa que vem dali, mais um blá 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 que vem dali, igual a zero. Mas daqui já fica claro para você, e aqui, isso aqui vai dar igual a zero, porque o dmi de j ali é zero. Mas daqui já vai ficar claro para vocês, aqui ó, da Lambertiano de dmi ali não é mais zero, é igual a menos 1 sobre beta, da Lambertiano de ali, e mais outras coisas. Então o que a gente está mostrando? Que esse cara aqui não desenvolveu. Ele não é uma partícula livre. Ele não está satisfazendo a equação de Klein-Born da Lambertiano de dmi igual a zero, como acontecia lá. Então, nesse gate, que é um gate possível,
O gate fixing que você é obrigado a introduzir, quando você escolhe esse gate fixing, você tem que escolher o gate fixing. Porque a gente tem que tirar a função de gate. Quando eu escolho esse gate fixing, eu introduzi o quê? Partículas do setor longitudinal do fóton. Mas só que esse gate fixing é perverso o suficiente para não desacoplar o fóton longitudinal. Tem Dalavertiano de DNA, então eu preciso fazer fóton. Então, se alguém for fazer eletrodinâmica quântica, nesse gate eu preciso introduzir Faddeev-Popov. Então, essa afirmação de que a QED não precisa de Faddeev-Popov é verdadeira, mas só se você trabalhar num gate que não seja linear. Um gate linear. Um gate não linear, se você introduzir um gate fixo não linear, você precisa introduzir Faddeev-Popov, a QED mesmo. Então, o Faddeev-Popov é uma coisa que ele fica ali de stand-by. Dependendo do gate fixing, ele entra ou não. Então, para certos gate fixing, ele fica no stand-by. Para outros gate fixing, ele é acionado. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Professor, na gravitação, você escolhe também como sistema de referência ou algo assim. Gauge, por exemplo, no linear, sabe? Certo? Também pode escolher gauge no linear. Na gravitação, o setor de Faddeev-Popov é bem rico. É bem rico. Você faz quantum gravity, né, você tem que. Não é trivial, não. Quem anda discutindo essa questão na quantum gravity é o Toft. O Toft tem feito trabalhos nos últimos 3 anos muito interessantes sobre muitas questões que não são triviais na gravitação quântica. Se você olhar um pouco o que os pais lá no Slack do Toft, você vai ver que de 2009 para cá ele vem publicando algumas coisas interessantes nesse sentido. O mecanismo de Higgs dentro do campo gravitacional. Ele tem uma formulação lá que ele interessante de interpretar os gravitons como sendo bósons de Boltzmann, como sendo spin-2 de Boltzmann. Tem uma série de coisas interessantes que estão sendo desvendadas agora na gravitação. Agora, a história final é que aqui você fala lagrangiana, nós temos que gerar um número, né? Tem que gerar parâmetros, números, funções, sessões de choque. Isso que ela não pode depender do gate fixo. Isso. Grandezas físicas, não. Quando a gente mostra a equação de movimento, dá para ver muitas possibilidades. Eu até hoje não entendi direito essa coisa da liberdade do gate fixo. Eu já fiz cálculo. Claro, uma coisa é a gente fazer cálculo. Outra coisa é entender. O gate do triângulo e o outro gate da radiação, daí dá um número resultado. Então são muito próximos. Mas você diz, bom, agora eu vou pegar isso que o professor Dourado faz, esse gate. Ambiguidade de Grigor. É outra coisa. E daí usam, e começam a tirar deduções. Se você não pegar uma ação de choque para mostrar pau a pau, entender assim você daí, pode fazer essa dedução que você quer. E é difícil você dizer, mas depende da ação de choque. Você faz uma e faz outra, e dá um número. E no caso do gravitação, do puro, as coisas são muito próximas. Entendeu assim? Então, bom, eu estou usando só isso X, outros estão usando X, uma coisa por aí. Mas nesses outros gauges, já faz uma outra coordenada lá, se é sininho, hiperbólica, sei lá o quê, é bem diferente. E será que vai dar um número igual? Eu até hoje não entendo. Nem sempre a demonstração da independência que hoje eu não consegui entender esse gauge que eu não do Tufts, que foi que deu o prêmio Nobel para ele. Foi esse gauge que deu o prêmio Nobel para ele? Não. O prêmio Nobel para ele foi mais na regularização dimensional, foi assim, a questão de renormalização, a quantização das teorias de Young. Foi isso aí na modelo padrão. Bom, isso aí ele colocou no modelo padrão. Que entrou no prêmio Nobel, que eu entendo, não foi coisa matemática. A regularização. Ele entrou pelo modelo padrão. E a contribuição que ele deu ao modelo padrão foi esse gauge. Não foi isso, não bastou isso. Ao modelo padrão? Ao modelo padrão, não, deu mais do que esse gauge. Ele deu a lagrangiana do modelo padrão? Não, ele deu problema. A questão da própria mostrar que o modelo padrão é renormalizável, mesmo com quebra espontânea de simetria, quer dizer, ele fez esse trabalho importante. Isso aí. Mas foi com esse gauge. Uma lagrangiana tem termos.
Qual foi o termo que ele colocou na modelo? Mostrou o esquema de regularização, acho que foi uma série de contribuições. O paper dele que é Não vi citado. que ele tem. Você já viu o paper dele que é citado pelo Nobel? O paper dele que é citado pelo Nobel não é o paper do Gage em si, é o paper da quantização de Young-Mills, da regularização dimensional. Esse paper que é citado. Claro, e como consequência, eles fazem isso também. Mas não é esse paper, isso aí não foi central para ele. Ninguém vai ganhar o prêmio Nobel por causa de um Gage, isso. Não é um prêmio Nobel por causa de uma escolha de Gage, duvido. O prêmio Nobel na área teórica é se o cara tiver uma teoria, um modelo, o cara descobriu um mecanismo, mas prêmio Nobel, nem Higgs ganhou, nem o mecanismo de Higgs deu o prêmio Nobel. Isso aqui o Yukawa, o Nambu, ganhou o prêmio Nobel. E na verdade ele não fez o mecanismo de Higgs. O que ele fez foi, ele trouxe o mecanismo. Por que o prêmio, vai olhar esse prêmio Nobel da nossa área, né? Não em matéria condensada, mas na nossa área, ninguém ganha prêmio Nobel por uma coisa, escolha de um gate fixo seria muito pouco. O cara tem que ter uma teoria, o cara tem que descobrir um novo fenômeno. Eu acho que para o Nambu, por que não, se deram o prêmio Nobel para o Nambu, por que não deram para o Higgs? O mecanismo de Higgs. Claro, dar para o Higgs sozinho é meio complicado, porque o mecanismo de Higgs foi Guralnick, tem uma série de nomes associados, Salana, Goldstone, Weinberg, tem um monte de nome. Mas Espera os outros morrerem. Oi? Deixa eu ficar só 3. Quando sobrarem 3. Mas eu acho que o prêmio Nobel do Nambu foi porque ele trouxe um novo mecanismo. Ele trouxe para a física de partículas um mecanismo de geração de Getty da supercondutividade. Então eu acho que se o cara traz, aí se a gente vai olhar Salano, Weinberg, eles formularam uma nova teoria da interação fraca. Depois a gente vai olhar o Toft e Veltman. Mostraram que a teoria de Young-Mills era realmente calculada. No fundo é isso. As duas frases de Estocolmo eram mostrando que o que eles mostraram foi que faz sentido fazer cálculos com teorias de Young-Mills. Depois... Por causa da regulação dimensional. Por causa da regulação dimensional e por causa causa... do Higgs, será que não estou esperando para ver se... Não, claro, aí digamos, se tiver... No caso do Higgs, a Patrícia está falando, se no caso do Higgs, será que a gente está esperando para dar um prêmio Nobel pelo mecanismo? Se a partícula aparecer, né? Certamente se a partícula aparecer, eu acho que aí o Higgs tem a grande chance. O pessoal vai confirmar isso se aparecer. Sem dúvida. Porque, por exemplo, na teoria de Salano, Weinberg, né? O prêmio Nobel veio antes de muitas confirmações, veio antes da confirmação dos bósons, das massas dos bósons, da questão das correntes neutras, né? Da relação entre a corrente neutra, né? Da corrente J0 e a corrente eletromagnética J3. Então, eu acho que na nossa área, assim, o cara, para levar o prêmio Nobel, realmente tem que fazer... Você vê, o próprio Witten. O Witten deu muitas contribuições à nossa área, mas o prêmio Nobel dele não saiu. Ele ganhou medalha Fields, que é o prêmio Nobel lá dos matemáticos, mas na nossa área, quer dizer, ele não chegou... Ele assim, mostrou muitos aspectos importantes e mostrou mecanismos, mas não chegou assim, a mostrar uma teoria mesmo, uma teoria. Qual é a teoria do Witten, né? O Nambu, o Kobayashi, Masukawa, eles ganharam porque eles fizeram um trabalho teórico que fez uma previsão de longo alcance, que era o aparecimento da terceira geração. Quer dizer, a partir de argumentação de simetria, de relação de CP, e né, estudando a estrutura da teoria eletrofraca, eles previram o aparecimento da terceira família, aí esperaram, apareceu o B, que apareceu em 78, depois esperaram, apareceu o T, que apareceu em 95, e eles levaram aqui o prêmio Nobel, acho que foi desde 2008, né? Nambu, Kabir. Já está com velho. Estava bem velho, Nambu estava bem velhinho, Kobayashi, Masukawa. Eu acredito, né? Mas eles ganharam bem mais velhos, sim. Quem ganhou o prêmio Nobel bem novo foi, quer dizer, esses novos aí, o Josephson, né? Pegou o prêmio Nobel, acho que não sei, cara, você tinha nem 30 anos, né? O efeito Josephson, por exemplo, na matéria condensada. Todos os anos, lá em termos, ele ganhou pelo nome, acho que 24. Eu acho que era muito novinho. Muito novo, né? Ah, mano, tá quase na hora, hein, mano? Tem que correr, cara. Depois na entrevista ele ganhou uma posição altíssima. Mas ele ficou maluco. Ele começou a fazer essas coisas que... Mas aí ele continuou com uma posição que tinha lá. Ninguém tira o prêmio Nobel, dá para devolver, né?
Mas é gozado, aqueles caras tipo. Isso sabe? Goldstone. Olha, né? E cara, um cara chato pra você. Não, Kibble não, né? E? Kibble não, né? Não, Kibble, eu até pequeno. Aquele cara aqui, você conhece, eu sempre me esqueci. E ele trabalha muito com temas computados. Não é o David Oliver, não, não é Oliver, não. O Godard. Godard. Ah, Godard. Godard é isso, o professor Godard é um cara chato, matemática, física, eu não tinha. Você está em Cambridge? Hein? Você está em Cambridge? Agora fez doutorado lá. E daí ele era um professor do Anderson. O Anderson tinha uma posição altíssima. Sei. E o Anderson. Anderson. E o Godard era dos caras que ele fazia detalhezinhos. Pois é, o cara faz muita coisa, mas aí não dá prêmio Nobel, né? Esse é o negócio. Às vezes o cara, pô, o prêmio Nobel do Joseph não foi assim nada, mecanismo sim, mas pô, mudou a tecnologia, né? A nossa área é mais ingrata por isso, né? Você pode fazer, porra, esses caras têm teoria de corda, por exemplo. Será que alguém acha que o Green Schwartz vai ganhar o prêmio Nobel com teoria de corda? É ingrato, né? É uma teoria importante, dá emprego para muita gente, rola um grande capital em torno da teoria de corda, mas assim, não é uma teoria que tem esse status assim. Na nossa área, assim, a gente viu que os caras, mecanismos importantes, tipo Kobayashi Masaskawa, né, esse mecanismo de CP, relação de CP, teve o prêmio Nobel experimental do Cronin em 66, e depois Kobayashi Masaskawa usaram esse resultado na teoria eletroplaca, usaram aquela CP e previram um mecanismo novo, que é o aparecimento de uma terceira geração. Isso aí tá, mas assim, uma escolha do Gauge, uma coisa assim. É o mesmo mecanismo de Higgs, assim, é só mesmo se aparecer. Porque, bom, o mecanismo de Higgs é forte pra caramba, ele tem aplicação na matéria condensada direta, e até agora não saiu o prêmio Nobel, quer dizer, já era, se era uma coisa assim, já era para ter saído. Mesmo que a partícula não apareça, mas o mecanismo na matéria condensada existe, ninguém pode pegar. Física tem um tipo de partícula da loucura, né? O cara participa da loucura, os outros participam de uma loucura. Sei. E depois tem aqueles que ficam assim com uma calboço matemática, eles são, na maioria das vezes, muito chato, mas eles sabem as coisas, entendeu? Assim. Não, tá. E o da loucura não sabe. Às vezes o cara dá um chute certo. Né? O cara dá. O professor Salan mesmo, o professor Salan ele é um cara de chutes. Assim, ele sabia bastante, mas tinha uma formação muito boa. Mas assim, as contribuições dele não vieram pelo caminho da matemática, ela vai articulando as equações, mexendo, e chegou lá, não. Ele dava um baita chute e depois quem quiser que se virasse para fazer alguma coisa, que no caso era o John Strasity, que ia fazendo os cálculos todo direitinho. Mas assim, era um. Você era tendo colaborador dele? Braço direito dele. Era o escravo. Vamos dizer assim, o John Strasity fazia tudo, todos os cálculos, e o Salan seguia, ele era muito agudo, você podia mostrar, olha, eu já vi coisas do Salan que você vê 3, 4 quadros cheios no final, cara, não é isso, está errado, não é isso. Ele seguia qualquer matemática. Os caras lá de Williams, esse pessoal quando ia dar cidade de fora, ele seguia, ele consegue colocar, sei lá, talvez a intuição na frente do formalismo, mas ele era bom de formalismo também. Só que ele não estava numa época mais de fazer o John Strasity, fazer os cálculos. Quando eles ficaram com o dinheiro do particular, Sei. eles seguiam, os outros não. Sei. Entendi. Aí você está falando. O Parou ali e foi fazer o cara, toda pessoa inteligente, né, mas o povo da área, ele era um cara chato. Quem? O Godard. E o Godard, os alunos não tinham medo dele de prova dele. Ele era odiado. Matemática pra caramba. Mas ele odiava o Joseph. Eu não sabia, essa história eu não sabia, não. Então, meio. Alguém vai ganhar o prêmio Nobel com física e matemática? É difícil, né? É uma área difícil, nesse sentido, é uma área ingrata, porque você mostra que as coisas fazem sentido, mas daí alguém chega para você e fala, pô, mas eu já sabia disso há muito tempo, você só mostrou. Mas é um pouco ingrata. Física e matemática quer dizer, é um trabalho difícil, um trabalho árduo, e você, quer dizer, aí o cara, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, eu estou dizendo que vamos dizer assim, é uma dicotomia da profissão, porque você rala pra cacete para fazer coisas complicadas, mostrar que certas coisas fazem sentido. Quando a gente na teoria de campo, a gente mão suja, né? Você suja, não, você soma infinito para cá, infinito para lá, normaliza, você faz miséria e sai um número no final do dia. Aí o cara leva 20 anos para mostrar que tudo aquilo faz sentido. A gente ganhou o prêmio Nobel não. Aí, pois é, aí o cara fala, pô, você levou 20 anos, eu já sabia disso há 20 anos atrás, que eu já estou calculando isso. Então é um pouco ingrata a física matemática nesse sentido, né?
Os caras ficam meio assim, que é difícil de reconhecer o trabalho. Porque é difícil o seguinte, na física, por exemplo, as grandes teorias elas não vieram da física matemática. Você primeiro faz a teoria de uma maneira suja, joga lá, depois é que o físico matemático vai mostrar, dar um sentido àquilo tudo, mostrar as convergências, mostrar que aquilo matematicamente é controlável, né? É um pouco a dificuldade do trabalho da física matemática, quer dizer, ele faz uma coisa que você diz que já sabia, né? Quando você não sabe nem começar o que ele está fazendo, né? Tem certos trabalhos de física matemática, ele não passa nem da introdução, né? O cara fala de coisas muito, muito complicadas. Você viu o seminário do Chepot aqui, né, na nossa conferência, né? O seminário de Inverse, né? Super Iano N igual a 2. Cara, olha que eu trabalho com N igual a 2, N igual a 4, Super Iano N, super não sei o que, cara. Você sabe, você imagina a imagem que você tem, imagina um cachorro que está amarrado numa corda, na carroceria de um caminhão que está em alta velocidade, o cachorro está correndo, trocando, ele fica com 8 pernas para poder ser arrastado pelo caminhão. A imagem como se eu era o cachorro e o Chepot. Não, e o Chepot era o motorista do caminhão em alta velocidade e o cachorro pegou um pombo de 8 pernas. Cada coisinha que ele falava, tá, isso não estou entendendo. Aí eu ligava para ele, mas o seminário foi difícil, cara. Mas você não troça o que você sabe, faz o que você sabe. Mas ele viu estrutura, um seminário bonito, assim, estético e abstrato, né? Quer dizer, ele conseguiu ver o mundo abstrato numa situação concreta, né? Muito concreta, que é N igual a 2, dualidade. Então, aí é que é a questão do físico matemática, você fala, o cara faz tudo. Depois a revista dele não é nem quase, sabe? Ainda tem isso, as revistas de física matemática, elas são um fator de impacto baixo, porque a comunidade é pequena. Então você pega um cara aí que faz um artigo assim bem, tipo, sabe, comércio, química mesmo, né? Faz um artigo bem assim, terra a terra, o cara publica Nature às vezes, né? E publica PRL. Agora o cara que faz um trabalho desse, publicar um PRL, então, e as revistas da física matemática, se a gente for olhar a classificação da CAPES, por exemplo, Qualis A1, Qualis A2, a melhor revista da física matemática começa com A2, tá? Não é A1. Na nossa área a gente tem muitas revistas A1, Físicas Letras B, Nuclear Física, JREP, a gente tem várias revistas, a gente tem revistas A1, mas Físicas Letras B não, o JREP que já é A1, Físicas Letras B é A2, mas a física matemática, a revista mais difícil deles, que seria o PRL deles, é A2. Então, quer dizer, o cara faz um trabalho difícil, um trabalho assim de muito abstrato, mas no fundo o quê? Para mostrar que aquilo que você diz que você já sabe, está certo. Ou seja, pelo menos eu sei uma coisa que está certa. Pior se ainda mostrar que está tudo errado. Eu não aquele professor também da criança. O Strock? Strock. Pois é. Strock era o nosso terror lá. A gente tem até o livro dele. Ele é excelente professor. Excelente. Mas o trabalho que ele fazia era sempre esse. Ele trabalhou um tempão para mostrar uma série de autoconflitos dentro do mecanismo da corda espontânea da simetria. O trabalho dele era um trabalho assim. Se vocês pegarem o livro dele, tem um livro excelente na biblioteca. Eu fiz vários cursos com ele, fiz 3 cursos com ele. Ele dava um curso de teoria de campo, a gente fazia, na CIS a gente fazia 3 cursos de teoria de campo, e o curso Cerejinha era o dele, que era o curso de fechamento. Então era um curso muito assim, geral. Mas ele tem um livro aqui na biblioteca excelente, que eu acho que é alguma coisa com teoria. Bom, se vão lá, o nome dele é Franco Strock. Na minha opinião, é um dos livros excelentes de teoria de campo, mas não é um livro que ensina a calcular. É um livro que ensina a aplicar a teoria de campos, a matéria condensada, superfluidez, mais aspectos não perturbativos e fenômenos coletivos em teoria de campo. O livro dele, lá na CIS, esse curso chamava Física Theoretical Quantum Field Theory, era a teoria quântica de campos teórica. O livro dele é alguma coisa como, eu acho que é Many-Body Methods, ou Métodos em Física Teórica, mas é o único livro que tem na biblioteca. Essa é uma grande referência, é um livro excelente. Se vocês querem entender o mecanismo de quebra espontânea da simetria, o mecanismo de Higgs, ele explica super bem ali, contextualizado na superfluidez, na supercondutividade, esse livro é excelente, vocês vão ver. Mas ele era desse cara, físico matemático, né? Ele trabalhava pra caramba para mostrar que as coisas faziam sentido. Tu vê aquele outro grande colombiano. Tarski. Esse aí eu coloco na outra categoria que você falou. Eu vou dizer o seguinte, eu não conseguiria nenhuma mulher casar com físico matemático. A tua filha, né?
gate fixo covariante, né? Agora da história, o Sheldon tá perfeito, né? Aquela apresentação. Se vocês acham que vão ser alguém, Ah, é? te enganaram. Ela foi, tava lembrando disso ontem, né? Ele falou, né? O que vocês acham? Vocês no máximo vão terminar os dias de vocês numa feira de ciência, fazendo vulcão de papel machê e lava de mingau de maisena. Não, mas que tem que. Em física você entender uma coisa não é tão fácil, né? Não, E o pouquinho que você entende aí, que é física, matemática, que você não entende mais. mostra que aquilo tudo não faz sentido, A gente tem que gauge próprio, gauge. Então, eu estou colocando aqui as categorias de gauge fixo que vocês encontram. Os gates covariantes. Então, gates covariantes são gates de Lorentz, Landau, são os gates dessa categoria aqui. Lagrangiano de gate fixing é dessa forma aqui. 1 sobre 2 beta, dmi ao quadrado. Então, aí a gente deu na outra aula, se a gente escolher beta igual a 0, beta igual a menos 1, a gente beta, né, a gente ganha. Opa, acho que a gente bota beta aqui, né? Então a gente ganha, quando a gente inverte o propagador, daqui sai o gauge de Landau, daqui sai o gauge de Lorentz. Então, essa aqui é a categoria de gauge covariante. Depois, nós temos o chamado gauge temporal. Gauge temporal, a gente escolhe a 0 igual a 0. Tem a categoria de gauge chamada gauge axial. Estou colocando aqui só para vocês, se tiverem curiosidade, procurarem na literatura. Gauge axial. Tem o gauge de radiação. Eu acho que o pessoal da ótica quântica vai usar o gauge de radiação, não é? Qual é o gauge de radiação? O gauge de radiação é divergência, é o gauge Coulomb, né? Ah, sim. O gauge Coulomb, é gauge de radiação, tem o gauge Coulomb, na verdade, é o divergência de A igual a 0, né? Então, tem o gauge de radiação. O gauge de radiação é A0 igual a 0 e divergência de A igual a 0. Gauge Coulomb é divergência de A igual a 0. Tem também chamada categoria. Bom, aí a gente tem gauge unitário. Se alguém quiser fazer um trabalho de fim de curso só sobre as escolhas de gauge, fazer uma monografia assim, sobre gauge fixing, poderia ser uma coisa, assim, em termos de curso, bastante instrutivo. Gauge unitário, o gauge R de Torres. Temos também o chamado gauge de Poincaré, que é um gauge bem complicado. O gauge de Poincaré é o gauge axial, eu coloquei lá. Gauge axial, gauge de radiação, gauge unitário, gauge de Torres, o gauge de Poincaré. É assim, mais ou menos assim, eu vejo esses gauges como sendo os principais. Teve um workshop uma vez em Viena, acho que esse livro está disponível aqui na biblioteca. O workshop foi só de gauge fixings. Foi um workshop de gauge fixings, vocês podem procurar lá, deve ter. Tem, certamente, tem gauges não lineares, como aquele que eu mostrei para vocês, né? Gauges não lineares. Esses gauges todos aí são lineares. Então é um gauge não linear, mesmo na teoria abeliana, ele pede gauge. Eu estou quase acabando, tá, gente? Isso é a teoria de campo geral, certo? Oi? Isso é a teoria de campo geral. Isso, teoria de campo geral. Abeliana, não abeliana, matéria condensada, ótica quântica. O pessoal em ótica eu acho que usa muito gauge puro. É o de elétrico, né, basicamente? Física atômica, oi? É o de elétrico, basicamente. Física atômica, o pessoal que calcula, então acho que o pessoal aqui trabalha tipo Malbuisson, que trabalha com emissão de átomos em cavidade, geralmente o pessoal escolhe, o pessoal que trabalha, que está envolvido mais com física atômica, é gauge. Interação da radiação com a matéria, geralmente é gauge. Bom, então mais ou menos isso aqui fecha um pouco essa nossa discussão dos propagadores, né, das funções de Green dos campos vetoriais. Depois, na próxima aula, vamos colocar, vamos passar da função de Green para o propagador. A passagem da função de Green para o propagador é colocar um menos i. É só pegar a unidade imaginária e multiplicar. A gente vai ver que esse i faz toda a diferença, e aí a gente vai ter que usar o teorema do resíduo para dar uma interpretação disso aí, e aí vai aparecer um sinalzinho, vai aparecer um fator. Quer dizer, a função de Green é basicamente o propagador, a menos de um fator. Tá? Eu só vou concluir agora, para colocar aqui para vocês. Então, quando a gente pegou
Então, porque para QED a gente precisa do propagador do fóton e vão precisar, claro, do propagador do campo do Dirac, do campo do elétron, que eu coloquei para vocês, né? Vou colocar aqui, pegar aqui quando a gente pega agora, é só pegar aqui rapidinho, né? Quando a gente pega uma grande gama de Dirac, né? Vamos colocar esse barrado, a gente pega aqui, Que Lagrange é esse? o Lagrange de Dirac. Eu tinha falado sobre ele há 2 aulas atrás, um pouco. E aí a gente coloca as correntes, né? Mais J barrado psi, mais psi barrado J. Coloca as correntes, então a gente tira, lembrando que o psi barrado é o psi dagger gama zero, então fazendo a variação em relação a psi, a gente ganha, psi barrado, a gente ganha a equação de Dirac aqui, gama mi, dpi, menos n, psi. Vou botar aqui no sinal menos. E aí a gente ganha isso aqui, variando em relação a psi barrado, a gente ganha isso aqui igual a J. Então, claro, a função de Green, quer dizer, o operador, nós tínhamos visto que tirava daqui esse aqui é o nosso operador, ó, e aí a gente, quando inverte esse operador, ó, quer dizer, a gente tem um O alfa beta, psi beta, igual a J alfa. Então, nosso problema é inverter esse O, e aí a gente já sabia, na aula passada, que quando eu inverto esse objeto aqui, e gama bi, dele menos n, isso aqui é menos 1, é igual a I gama dI mais N sobre ela vertical mais N2. Acho que é isso. Vou multiplicar um pelo outro, esse termo aqui vai ficar menos, vai ficar gama mi, dni, esse vezes esse se cancela, aqui dá menos N2. Aqui dá menos gama dni, isso aqui fica menos beta mi, então fica menos Dalavertiano, menos N2. Então fica Dalavertiano mais N2 e um sinalzinho menos N2. Isso é a função de Green no espaço, né, das configurações. Entendeu? Vamos tirar agora, se eu passo para o espaço dos momentos, quer dizer, para o espaço dos momentos. Então eu sei que dni fica menos i capa mi. Então tem esse menos aqui. Então, dni é menos, na nossa regra chamada de Fourier, isso aqui é menos i capa mi. Então menos i por i dá 1, então fica gama mi capa mi. Quem já trabalhou isso, até que eu tinha mostrado que isso aqui é um operador de projeção. E aí aqui fica menos K2 mais N2. Então a gente tira o menos daqui e bota K2 menos N2. Então, na próxima aula a gente vai ver que, na verdade, o propagador do campo do elétron e do positivo é só colocar um mi aqui na frente, mas basicamente a estrutura que a gente tinha é essa. Eu vou passar para vocês uma expressão que pode ser útil, que quando a gente tem que fazer essas inversões no espaço, matrizes gama, às vezes não na QED não vai aparecer nem na QCD, mas às vezes em algumas situações, sobretudo ligadas à supersimetria, aparecem os operadores e a gente tem uma expressão fechada para isso, que eu vou passar para vocês, se alguém quiser fazer como exercício, tudo bem. Mas também é uma expressão mais geral, que aí vocês aprendem a inverter qualquer coisa que envolve as matrizes gama. Então, a questão é essa aqui. Aqui a gente já pegou na tese do Luizinho, na tese de mestrado dele apareceu essa coisa que esse resultado é bastante útil. Vamos botar aqui. Suponhamos que a gente tem um operador que tem essa estrutura assim, no espaço. Então, esse operador é o operador que está no espaço das matrizes gama de Dirac. É um operador na álgebra de Clifford das matrizes gama. Então, suponhamos que eu tenho aqui um parâmetro A vezes a matriz identidade. 4 por 4. Falando da álgebra das matrizes gama. Aqui eu tenho um coeficiente B, tenho a matriz gama 5, a nossa famosa matriz gama 5. Aí tenho aqui um vetor qualquer que eu chamo de VI, gama mi. E tenho aqui um vetor que eu estou chamando de WI, multiplicado por gama mi, gama 5, que é o setor seu de vetor. Esse VI aqui, não precisa ser um vetor só, pode ser I de mi. Essa expressão aqui, se eu tiver que inverter essa expressão, é só chegar lá e pegar A igual a menos N, que ele está multiplicando a identidade, o B é 0, não tem B, aí o VI é I
interrom de mi e o WMI é zero. Essa expressão aqui generaliza isso aqui. Eu estou usando a matriz γ5, que é a matriz de quiralidade, o γ-mi, que é a matriz vetorial, e aqui o γ-mi, γ5, que é o pseudo-vetor. Essa expressão aí é geral. Então, a expressão da matriz inversa, o A-1, se a gente fizer os cálculos, ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter um A maiúsculo aqui. Vamos ver quem são esses coeficientes. Vezes a identidade. Então, essa estrutura se perpetua da seguinte maneira. Aqui vai aparecer um D γ5. Aqui vai aparecer um novo objeto SMI contraído com γ-mi. Aqui vai aparecer um RMI aparecido com γ-mi, γ5. Só que no processo de inversão aparece um elemento novo, um elemento estranho ali, que é um L-mi, sigma mini. Onde esse sigma mini é no meio do comutador de γ-mi com γ-mi. Então, aparece o comutador das matrizes. Quando eu inverto isso aqui, aparece esse elemento novo aqui no inverso. Isso aqui que é um pouco inesperado. O resto das estruturas se mantém. E aí, claro, para mostrar que isso é o inverso, eu multiplico um pelo outro, tem que dar identidade. Então, eu vou ganhar um sistema de equações para os coeficientes A, B, RMI, SMI, RMI e LMI. Então, os resultados que a gente obtém são esses aqui, né? Então, o A grande acaba assim, A multiplica 2 menos B2. Parece espinho. Oi? Parece espinho. Parece. Essa inversão aparece o espinho. Sobre que tem um fator aqui delta, né? Dividido por delta. Isso aqui sobre delta. Quando eu vou especificar o que é delta? Sendo, eu já tirei o coeficiente A. Delta, essa grandeza delta é definida pela seguinte expressão. É A2 menos B2 menos B2 menos W2 menos 2 vezes escalar W, que multiplica A2 menos B2 menos B2 mais W2 mais 2VW mais 4 V2 V2 W. A expressão é trabalhoso, isso é bem trabalhoso. O garotinho lá, vou tirar. Então, A é isso aqui. Onde A, então, se eu sei quem são os coeficientes A, B, B, se eu sei aquele O, eu automaticamente já sei quem é o primeiro termo do O a menos 1. Aí esse A, e isso aqui, como vocês estão observando, está no denominador, então é daqui que vai sair o colo. No nosso caso particular, em que B é 0, W é 0, eu só tenho isso aqui igual a N e isso aqui igual a I daqui, então isso aqui vai produzir o N2, vai aparecer no denominador, B2 é 0, isso aqui vai produzir o menos, vai produzir o D'Alembertiano, então, D'Alembertiano mais N2, isso é 0, isso é 0, isso é 0. Aqui, a mesma coisa, a gente vai ter a produção D'Alembertiano aqui, mais M2, isso aqui é 0, isso aqui tudo é 0. Aí, aqui em cima no numerador, eu tenho o A, que é o N, e aqui eu tenho D'Alembertiano menos M2. Então, esse termo aqui é uma parte do propagador. Se a gente quiser pegar, claro, esse cálculo é geral, se eu quiser particularizar no nosso caso, a gente vê que aquela expressão que a gente obteve ainda agora, ela está totalmente contida nessa expressão. Vamos agora ver quem é o B. Agora o coeficiente B, que é o coeficiente, esse não está presente no propagador, porque esse não tem γ5. Então aqui vai ficar menos o coeficiente B sobre W, sobre delta, que multiplica A2 menos B2 menos B2 mais W2. Então esse aqui é o coeficiente B grande. Aí agora a gente calcula quem é o SI.
Quem é esse cara que vai aparecer em frente ao gama mi? Eu estou dando para vocês porque isso aqui realmente vocês não vão encontrar no livro, não. Pode ser útil, né? Se alguém for construir algum modelo termodinâmico aí meio que não seja exatamente aquela equação do dia, pode precisar. A gente precisou, por exemplo, então estou colocando que foi útil. O FMI acaba sendo dado da seguinte maneira: ele é 1 sobre delta. E aqui ele vai ter 2 mais W2 tudo isso aqui multiplicando V menos escalar multiplicando W. E tudo isso aqui, claro, sobre delta. Vamos fazer assim, vamos colocar isso aqui assim. Então, tem essa parte aqui, que é o coeficiente do VMI. No caso de Dirac, o V ao quadrado é D'Alembertiano. Produz esse D'Alembertiano. Esse aqui é 0. A2 menos B2 é o M2. Eu produzo o D'Alembertiano menos M2. E aí produzo aqui o VMI, que é o IDMI, que vai estar multiplicando o gama mi. E aí esse termo aqui vai cancelar com esse que está aqui embaixo, vai dar direitinho a resposta de Dirac. Então só essa expressão aqui, ela generaliza o cálculo que a gente fez com o Dirac. Então a expressão é essa aqui, V2 mais W2 menos A2 menos B2 que multiplica VMI, tá certo? E aqui V escalar W que multiplica WMI, tudo isso sobre delta. Agora tem o RMI, que é o coeficiente do gama mi e gama C. Esse aqui também está fora da equação de Dirac. Esse aqui também dá 1 sobre delta. Isso é comum a todos porque é o fator do polo. Justamente é o polo que tem que estar presente em todos os propagadores. É 1 sobre delta. E aí aqui também é a mesma história. Aí aqui nós vamos ter menos, vou ensinar o menos global aqui. Então, V2 mais W2 mais A2 menos B2 WI B2 mais W2 mais A2 menos B2 WI menos isso mais 2 parecendo com isso, tá? Ok? Escalar W. Só que aqui é o VI. Erra, assim, menos B2 mais A2 mais A2 menos B2, tudo isso aparece errado. E é tudo isso multiplicando, eu esqueci de botar o objetivo. Não dá? Corrijam, tá? Então é B2 menos B2 mais W2 mais A2 menos B2, tudo isso fatorando o WI. Depois temos mais 2V escalar W, V sobre delta. E finalmente o LMI. Que é o coeficiente da parte que tem a matriz de spin, sigma menino. Então isso aqui dá 1 sobre delta. E aí aqui nós vamos ter 4 I V VMI WI menos 2A
registrado tudo isso. A gente não colocou isso no artigo que a gente fez, porque era uma coisa meio assim, muito técnica, nem abrimos um apêndice sobre isso. Mas se precisar da referência, a gente está fazendo um outro artigo, a gente vai colocar isso aí no apêndice, porque umas pessoas que leram o primeiro artigo falaram que não entenderam essa expressão, então a gente resolveu, inclusive o referido pediu que isso ficasse no apêndice. Então vamos colocar isso no apêndice. Depois eu te dou a referência, se precisar se referir, tá? Por enquanto, pode qualquer coisa, se precisar, eu te dou a referência. Bom, então, isso aqui fecha para nós aí essa discussão de propaganda, quer dizer, das funções de grupo. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, finalmente os propagadores. Vamos entender por que tudo isso aí tem que ser multiplicado por I. Então, esse I vai ser fundamental para dar o sentido físico do propagador. Quer dizer, a gente vai ver que aí a gente vai entender o polo do propagador e o sentido físico do resíduo do propagador, que vai estar ligado aos módulos ao módulo ao quadrado das funções de onda das partículas que estão associadas aos campos. Então, quer dizer, quando a gente, só para finalizar aqui, quer dizer, quando a gente associa campos, né, com partículas, se uma dada partícula é descrita por um certo campo, então, para esse campo aqui, nós vamos ter os propagadores desses campos, as funções de Lie. Então, a estrutura do propagador, como a gente colocou naquela outra aula, ele era sempre algo do tipo, tem sempre uma estrutura de polo, algo do tipo 1 sobre D'Alembertiano mais M2, e aí aquela matriz que eu acho que na aula anterior eu chamava de P, era uma matriz no fundo, que envolve o spin, quer dizer, a matriz P de spin. Então, essa aqui, então, o polo do propagador está ligado com a relação entre energia e momento da partícula correspondente ao campo. Então, daqui desse polo sai T2, né, igual a T2 mais M2. Então, esse campo descreve uma partícula com essa massa nula, não importa. Essa é essa relação de dispersão. Então, a relação de dispersão está associada ao polo do propagador. E aí, essa matriz aqui, que é a matriz de spin, que no fundo é a matriz de resíduo. O resíduo é uma matriz, né? É uma matriz do espaço dos spins, quer dizer, o resíduo é uma matriz do espaço dos spins. E esse resíduo, os autovalores dessa matriz aqui, essa matriz é uma matriz, então essa matriz aqui tem autovalores, e os autovalores dessa matriz vão estar associados às normas ao quadrado dos sketches correspondentes às partículas. Então, a gente vai ver que existe uma relação entre a função de onda da partícula livre, descrita por esse campo, e a função de onda dela e o propagador. Quer dizer, a função de onda dela ao quadrado, quer dizer, a norma ao quadrado do estado de uma partícula livre associada a esse campo, ela está embutida aqui na matriz de resíduos do propagador. Então, o propagador ele é uma estrutura muito rica nesse sentido. Se olhando para ele, você já sabe. E aí a gente já sabe, inclusive, como a gente viu no caso vetorial, cada setor de spin tem o seu polo. Então, afinal, tem um fóton de spin 1, massa nula, depois pode ter um fóton longitudinal de massa nula. No caso do fóton massivo, que a gente discutiu ontem, né, no setor de spin 1, aparecia uma relação de dispersão. Então, essa matriz aqui, ela já explicita para vocês os setores de spin que esse campo pode trazer. E em cada setor de spin eu vou encontrar um polo que precisa ser o mesmo. Essa é a estrutura geral do propagador. Certo? Você queria falar o quê? Deixa eu ver se eu entendi, então, se é só uma analogia, se realmente é algo operacional. Então, uma lagrangiana, eu calculo o propagador. Do propagador da matriz de resíduos, eu tenho as normas. Isso. Mas isso realmente eu vou fazendo e acho. Como? Eu realmente, não é uma analogia, realmente são os passos. Não, vou mostrar que não tem. Eu vou usar o teorema de Cauchy, o teorema dos resíduos, né? Fazer uma integração no contorno, a integral complexa, duas finitas do somatório dos resíduos, e aí a gente vai ver que isso aí vai estar associado às normas ao quadrado dos campos, das partículas associadas aos campos. Como se eu tiver mais de um campo, e tiver várias normas quadráticas, significa que admite superposição. Se você tiver no mesmo campo, você geralmente, quer dizer, um campo único, o setor não, você pode ter um campo mais partículas. Só rapidinho, isso é um exercício fácil, vocês podem até fazer. Suponhamos que eu pegue essa estrutura aqui. Pode até ficar como tarefa para vocês, a última tarefa de hoje, tarefa 3, né? 4.
tarefa 4 de hoje é a seguinte. Suponha que eu tenho um campo escalar real. Mais simples do que isso, impossível. Um único campo escalar real. Hã? O Nami gosta de falar isso. O que ele fala? Mais simples e impossível. É, mas não tem como ser mais simples. não sabia disso. Então, estou parodiando o Nami aí. Então, no campo, a situação mais simples, que pode ser a mais complicada, eu sempre digo, o campo escalar é a maior enganação. É o cara mais difícil que tem é o campo escalar. A gente pensa que ele não tem nada, essa simplicidade é simplesmente aparente, é um lobo em forma de cordeiro. Muito mais fácil que o campo de tiro aqui. Então, vamos lá, vamos pegar um campo escalar real, desconfia, então, todo mundo me falar isso, fala, olha, desconfia dessa simplicidade. O cara que não tem massa, não tem carga, não tem espinho, cara, esse cara veio para enganar, né? Se o cara tem massa, não tem carga, não tem espinho, ele passa impune por tudo quanto é campo. Ninguém vê ele, né? Que coisa mais fantástica, você precisa de uma carguinha, de um espinho. O cara não tem, só falta não ter massa. Campo escalar real, sem massa. Ué, tá escuro. Então, não tem, é bom, não tem carga, tem um bom candidato para ter escura. Pode ter aqui licença,